Se tudo aqui é energia, o que você come também é. Há milênios, as medicinas ancestrais estudam o poder dos elementos naturais na nossa saúde. Só que a gente aqui no Ocidente não sabe quase nada sobre isso. A medicina chinesa e o Ayurveda têm uma sabedoria de como esse movimento energético funciona no nosso corpo. E aqui a gente fala de espiritualidade, expansão de consciência, entendendo a união entre mente, corpo e espírito para expandir cada vez mais o nosso universo. Eu sou a Carol Roduí e eu vou te explicar hoje o que a minha egrégora espiritual me trouxe de sabedoria sobre a energia dos alimentos. Água, terra, fogo, ar e energia, ou éter. Esses 5 elementos são combinados para que a gente tenha a nossa constituição física e também para que a gente possa estabilizar a energia do nosso corpo de acordo com as nossas necessidades vibracionais. Na física, nós temos um fenômeno chamado força fraca e força forte, que une as nossas moléculas dentro de cada ciclo de energia para que a gente consiga sentir esse corpo físico. São duas forças que fazem tudo se unir e se transformar em matéria. A energia, ela é a base de toda a constituição desse holograma que a gente chama de vida material. Mas a gente vive num corpo bioenergético. E a gente pode escutar lá, né, da medicina chinesa, os nossos meridianos, os nossos pontos de fluxo energético. E o nosso corpo tem movimentos que fazem tudo funcionar em ordem. Por exemplo, quando o nosso movimento para baixo ou a pana está totalmente organizado, a gente tem o nosso fluxo intestinal em ordem. E quando ele não está em ordem, a gente vai ter o refluxo, porque o ar está indo para o sentido contrário. Então a gente precisa compreender que dentro de cada um dos nossos alimentos existe uma força. Essa força fraca e forte também atuam sobre o nosso corpo físico. Então, quando a gente come um determinado alimento, por exemplo, uma batata que nasce embaixo da terra, ela vai ter mais uma concentração de elemento terra nesse alimento, que vai trazer o quê? Uma força muito maior de aterramento. Você pensa no seguinte: a quantidade de força que a natureza coloca dentro de uma mandioca para que ela consiga descer dentro da terra dura e nascer lá dentro daquele lugar super compacto e denso. Então, pensa que esse movimento de força, ele te traz presença. Então, toda vez que a gente come um determinado alimento, a gente não se dá conta dessa característica dele. Tanto é que traz nutrição, traz peso, mas também depende da forma que esse alimento é feito. É óbvio que se você comer uma mandioca cozida, vai ser muito diferente do que você comer uma farinha de mandioca, que é totalmente desidratada e seca e que vai te trazer mais elemento ar, leve. Soprou, voou. Então, quando a gente começa a observar o que cada alimento traz para nós, se o meu corpo está ressecado, a batata chips é a melhor opção? Não. A batata cozida é a melhor opção para que eu traga esse peso. Obviamente, depende de uma série de fatores, mas quando a gente entende isso, quando a gente começa a desenvolver a nossa espiritualidade, a gente precisa começar a ter esse entendimento. Dentro do alimento processado, por exemplo, que tem um monte de coisas químicas ali, entra em contato com o meu corpo, ele traz desordem, ele traz descompasso. O nosso corpo é uma máquina muito precisa biológica. Então, dentro do nosso DNA, existe uma frequência que vibra
para a necessidade, por exemplo, de uma célula do fígado, meu corpo diz para o meu sistema que eu preciso construir novas células para o meu fígado. Quando eu mando essa informação, dentro do meu DNA vai ter todas as coisas que eu preciso para fazer essa célula. E isso é micro em termos de vibração. Então, o que acontece? Se eu mandar uma informação com um erro, eu vou acabar pegando lá dentro do meu DNA, com o meu RNA, coisas em desordem. E aí começam a aparecer os miomas, os fibromas, um monte de problema na tireoide, Hashimoto, dificuldade na imunidade, alergia, intolerância alimentar. Por quê? Porque é um monte de coisas que o meu corpo começa a receber informação bioenergética, mas essa informação ela não é natural do meu corpo, ela é um corpo estranho. Então gera, de certa forma, um desalinhamento. E isso diminui o teu nível de expansão espiritual. Porque quando você interfere na consciência, o teu intestino não funciona da melhor forma e automaticamente essa máquina que veio para receber um monte de energia, e quando a gente está despertando espiritualmente, a gente precisa alinhar esse corpo da melhor forma possível, a gente deixa a nossa máquina suja. E aí começa a desordem, começa a desorientação, começa aquele sentimento de, será que eu estou indo pelo caminho certo? A intuição fica meio falha, a gente fica com o nosso campo vibracional mais factível a ataque. Então, todas essas situações trazem para nós esse entendimento de que a gente precisa sim aprender a cuidar do que a gente coloca na boca, para que o nosso corpo energético, espiritual, se expanda cada vez mais. E se você gostou desse vídeo e quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui está o meu Instagram e escreve nos comentários o que você gostaria de ver por aqui sobre corpo, mente, espiritualidade e expansão. Deixa essa pergunta que eu faço o vídeo para você. Então até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais!